Olá, meus amigos! A Canon acabou de lançar a sua nova câmera e eu acho que dessa vez ela vai mudar a história da fotografia. A Canon nem fez tanto alarde assim sobre esse lançamento e eu acho que essa é a melhor coisa que ela podia fazer. A melhor notícia desse lançamento é que ele não tem muita razão para existir. Praticamente não mudou nada na câmera. Eu estou falando da nova PowerShot SX740HS. É uma compacta ultra zoom, uma compacta com 40 vezes de zoom ótico. Ela veio para substituir a 730, tá? Agora, é praticamente a mesma câmera, tá? Eu estou aqui com ela aberta, ó. Essa daqui é a nova, tá? E essa daqui é a antiga, ó. Aqui tá com o flashzinho para cima, mas é a mesma, olha só, tá? É exatamente a mesma câmera. O que que mudou? Botaram um processador novo, Digic 8. E aí agora ela tá fazendo 4K. Nossa, isso aí vai mudar a vida das pessoas assim completamente. Eu fico impressionado como a Canon conseguiu demorar tanto para conseguir fazer as câmeras ter 4K. Não que eu acho 4K legal, tá? Assim, ó, quando realmente que você usa 4K se você não é um profissional da área filmmaker e tá fazendo um negócio que foi contratado para ser com essa resolução, ou aquela outra história de você, eu posso fazer 4K e depois posso recortar e simular que eu tô com outra distância focal, né? Fazer um corte. Tirando isso, quem é que precisa de 4K para falar bem a verdade? O fato é que, mesmo sendo um negócio que eu considero meio inútil, ela demorou muito. Porque olha só, a gente está em 2018. Quer ver um negócio? Em 2014, há 4 anos atrás, a Panasonic lançou uma câmera de uma compacta, tá? LX100, que filma em 4K, entendeu? Filme em 4K tá aqui, ó. 4K a 30 frames por segundo ou 1080 a 60 frames por segundo. Isso faz 4 anos, minha gente. 4 anos, tá? E agora que a Canon tá lá colocando nas suas câmeras o 4K. Como é que pode ela demorar tanto assim para colocar? Isso já não é mais novidade, né? Faz muito tempo que não é novidade. Ela lançou a mesma câmera, mesmo sensor, mesma lente, tudo igualzinho. Colocou um processador novo, um pouco mais rápido, que vai fazer ela fotografar um pouquinho mais rápido os frames por segundo. Nem sei se isso daí faz tanta diferença assim, para te falar a verdade. Deixa eu ver aqui quanto que é qual é que é a taxa agora. Vou entrar aqui nas especificações. Enquanto carrega, eu só quero relembrar vocês que eu sempre uso o DP Review para fazer esse tipo de comparação, porque ele é mais fluido e é mais despoluída a imagem, mas isso daqui são informações técnicas, você consegue em qualquer site. Tá? Então a antiga fazia 5.9, 6 frames por segundo, e a nova faz 7.4, 7 quase meio. Né? Isso vai com certeza mudar a vida das pessoas. E ela faz então 4K a 30 frames por segundo e 1080 a 60 frames por segundo, que nem a câmera da Panasonic de 4 anos atrás. Ó, joinha. Se você não precisa de 4K, compra 730, mais barata, e deixa a Canon lá com o seu 4K. Então, o caso é que eu arrumei tudo aqui, né? Arrumei meu cabelinho, botei uma roupinha legal para fazer esse vídeo. E esse lançamento não tem nada de revolucionário, nem deveria estar sendo noticiado. Então eu pensei assim: vou aproveitar e vou falar sobre essa categoria de câmera. É um negócio que eu estou devendo mesmo. Muita gente me pediu assim: tá, uma câmera de até uns US$ 500 que tenha um zoom legal e seja compacta, né? Eu também estou devendo um vídeo sobre as Ultra Zoom, aquelas que imitam as DSLR no formato, que elas são maiores, elas não cabem no bolso. Então, para não ficar também um vídeo muito gigante, hoje eu vou falar sobre as câmeras até uns US$ 500, que tem um zoom grande
mas que cabe no bolso. Bom, então eu já vou tirar da lista essa câmera nova, né? Porque eu já falei sobre ela e a antiga é tão boa quanto ela, com exceção do 4K. Então eu vou comparar a 730 com a A900 da Nikon, tá? Primeiro a carinha delas aqui, ó. Eu acho até que a da Nikon é mais bonitinha, ó, tá? Faz 4K, ó, tá vendo? Viu, tio Canon? Não é difícil fazer uma câmera 4K, tá? 35 vezes de zoom, ou seja, a da Canon tem mais zoom. Isso é um ponto positivo para a Canon? Não necessariamente, porque a gente tem que ver a abertura da lente, tá? Não adianta você ter um zoom gigante e a lente vai ficando cada vez mais escura conforme você vai dando o tele, e aí fica impraticável usar. Então, tá aqui a cara dela primeiro, depois vou entrar nas especificações. Vamos ver ela aqui de cima e essa daqui de cima também, ó. O nível de controle parece ser melhor na da Nikon, ó. Tá? Tem um dial aqui, ó, de controle. Ela parece que tá melhorzinho os controles na Nikon. Aqui atrás ela tá muito parecida, mas esse dial aqui na Nikon faz diferença, tá? E as duas telas giram assim para cima, ó. Então nisso não tem diferença nenhuma. Agora vamos ver as especificações dela. Então, preço de lançamento, US$ 400, tá? Qual o sensor? 21 megapixels, tá? 21 megapixels. As duas têm a mesma resolução. Qual o tamanho do sensor? Mesmo tamanho, 1 polegada por 2.3. Mesma tecnologia, BSI, Backside Illuminate. Estabilização de imagem, ótica, mesma coisa. A lente, a equivalência da lente, ó. 24.840 para Nikon, 24.960 para a Canon. Então a Canon é um pouco mais tele, mas as duas partem do mesmo angular. A abertura, a da Nikon 3.4, 6.9, a da Canon 3.3, 6.9. Então, assim, ó, a da Canon tem mais tele e tem a mesma abertura final. Então, ponto positivo, tem mais tele para a Canon. O que mais que tem de interessante aqui para a gente ver? A distância do macro dá na mesma, tá? 1 centímetro de distância que você consegue chegar para fazer o foco mais próximo. As duas vão ampliar, portanto, a mesma coisa. A da Nikon é um pouquinho mais rápida, 7 frames por segundo, a da Canon 6 frames por segundo. Isso não vai fazer diferença para você. A da Nikon filma em 4K a 30 frames por segundo. A da Canon, essa versão aqui não, mas daí já mostrei para vocês que a versão nova filma. Não sei se isso também faz uma grande diferença. A bateria da Nikon, segundo a CIPA, rende 300 fotografias e a da Canon rende 250. Esse é um teste que é feito em laboratório, não representa a realidade depois do uso da câmera, tá? Mas como o teste é padronizado, significa que a da Nikon dura um pouco mais a bateria do que a da Canon se você manter o mesmo uso. E é isso, então qual das duas ganhou? A da Nikon ou a da Canon? Eu diria que se você quer um pouquinho mais de tele, mas assim vai fazer muito pouca diferença, ficaria com a da Canon. Se você quer um corpo que tenha um controle um pouquinho melhor por ter aquele dial, ficaria com a da Nikon. Eu acho que eu ficaria com a da Nikon, sabe? Eu acho que entre essas duas aqui eu ficaria com a da Nikon. Não quer dizer que a da Nikon é melhor. São características diferentes, mas vamos fechar então a da Canon e vamos comparar a da Nikon com alguma outra. Agora eu abri aqui a da Olympus HS3. Ó, ela é muito mais parecida, tem um visual muito mais sóbrio. A da Canon tinha um visual meio de brinquedinho, né? Ainda mais aquela versão branca. Mas essas câmeras aqui parecem que transmitem uma sensação melhor de mais qualidade. Me agrada mais o visual tanto da Nikon quanto da Olympus. Talvez até um pouco mais a da Olympus. Vamos ver as especificações? Não está marcado aqui preço de lançamento, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ela foi lançada em 2016. A da Nikon também foi lançada em 2016. Já está na hora, eu acho, inclusive, delas serem substituídas. Provavelmente para esse ano, para a Fotoquina,
De repente elas vão ser substituídas. Bom, a da Olympus tem 16 megapixels, a da Nikon tem 20 megapixels. Isso é uma coisa positiva para a Nikon? Não necessariamente, porque quanto mais megapixels, menor o fator de preenchimento do sensor e aí ele fica menos sensível à luz. Ainda mais considerando que o tamanho do sensor é o mesmo e que a tecnologia é a mesma. Ambos são backside illuminate. Qual que eu escolheria considerando o sensor? Se eu fosse fotografar mais situações com pouca luz, de repente eu iria para o Olympus. Se eu fosse fotografar mais em situações de luz normal, mais, por exemplo, paisagem, eu ficaria com a Nikon. Aqui na estabilização a gente tem uma consideração bem importante. A da Nikon é estabilização ótica e a da Olympus é estabilização no sensor. Eu acho muito mais interessante a estabilização no sensor, sabe? Eu acho ela muito mais eficiente do que a estabilização ótica. Então isso aqui é um ponto muito positivo para a Olympus. A Olympus tem muito menos zoom. Ela tem uma lente equivalente a 25-600. Ela é um pouquinho menos angular, porque a da Nikon é 24, e ela é muito menos tele. A da Nikon vai até 840, a da Olympus vai até 600. As aberturas, a da Olympus tem uma abertura maior quando está em angular, f3, e a mesma abertura em tele, 6.9. Mais uma vez, se você vai usar mais a câmera em situações de pouca luz, de repente a da Olympus está se mostrando uma melhor opção. O macro da Nikon consegue se aproximar mais, 1 centímetro, e a da Olympus 3 centímetros. Eu não sei se isso é uma grande vantagem na prática, ela amplia mais a da Nikon, mas você chegar a 1 centímetro dos objetos para fotografar, você normalmente causa sombra em cima desses objetos e a fotografia não fica tão legal. Então, não sei se é uma grande vantagem. O LCD, o monitor da Nikon é muito melhor do que o da Olympus. Isso é uma coisa interessante, ó. Tá? É praticamente o dobro da resolução, 921 pontos contra 460 pontos. Isso aqui pesa bastante para o lado da Nikon. A Olympus é muito mais rápida. Ela faz 11,5 frames por segundo, enquanto a Nikon faz 7. Isso vai fazer muita diferença? Não, praticamente não, mas há de se considerar isso, porque afinal de contas, para fazer 11 frames por segundo, a Olympus tem que ter um processamento muito mais rápido. E na questão de filmagem, olha aqui, ó, o Olympus. Filma em 4K a 15 frames por segundo. Isso devia ser proibido colocar um negócio desse. Por que não existe uma agência reguladora para fazer os caras entrarem na linha? 15 frames por segundo não é vídeo, tá? Vídeo tem que ter pelo menos 24 frames por segundo. A 15 frames por segundo, você vai ver uma imagem assim, ó. Você já assistiu um filme do Chaplin, lá, aqueles em preto e branco, que as pessoas parecem que estão correndinho, assim, ó. 15 frames por segundo é mais ou menos isso, tá? É ridículo, né? Então, não faz 4K a da Olympus, tá? Não faz 4K. A da Nikon faz 4K. Isso faz grande diferença? Na prática, não faz grande diferença, mas a questão é que não deveria botar que faz 4K, entende? E por fim, aqui a bateria, segundo a CIPA, a da Olympus, ela aguenta mais do que a da Nikon, tá? Então a da Olympus tem uma autonomia maior. De novo, repito, isso é um teste de laboratório, não quer dizer que na prática vai ser exatamente assim. Qual das duas que eu escolheria? Eu acho que eu ficaria com a da Nikon, até porque é mais fácil encontrar a da Nikon. A da Olympus aqui no Brasil é bem difícil de encontrar. E as vantagens da Olympus, elas são relevantes em alguns pontos, mas não assim, ó, nossa, é a câmera perfeita, né? Então eu manteria a da Nikon ainda. A próxima câmera da lista é a Panasonic ZS70 ou TZ90. É muito comum que os fabricantes tenham dois nomes para o mesmo modelo, dependendo do lugar do mundo onde eles vivem, onde eles vendem a câmera. Aqui está a carinha dela de frente. Não gostei do flash desse lado aqui, ó. Que coisa horrível esse flash aqui desse lado. A pessoa vai trancar com a mão o flash. Como que o tio Panasonic quer que as pessoas segurem essa câmera quando vai disparar flash? Nossa,
Nada a ver isso aqui. Eu não tinha visto antes. Tá? Horrível isso aqui. Horrível. O flash tem que ser do outro lado. E de preferência pop-up, né? Agora, sabe por que que não é pop-up do outro lado? Porque essa câmera aqui tem visor atrás, ó. Tem visor eletrônico. Ela não tem só o monitor. Né? Tá aqui, ó. Visorzinho eletrônico. Esse visor eletrônico deve ser horrível. Pequeno, com pouca resolução, escuro. Mas tem, né? A da Nikon não tem. Então isso é uma vantagem? Ah, não sei, pra te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que isso é mais papo furado, sabe? Porque é impraticável usar um visor tão pequeno assim. Eu já mexi com câmeras que tem um visor pequenininho desse nível aqui e é muito ruim. Os controles aqui atrás são semelhantes. Os fabricantes são muito criativos na hora de escolher os botões aqui. Eles colocam sempre a mesma coisa. Né? Em vez de colocar um comando de dial, um joystick, umas coisinhas legais, não, eles botam os mesmos botões e aí ninguém não tem concorrência, porque ninguém faz diferente, e você é obrigado a comprar a mesma coisa. Isso é ruim? O botão ser assim? Não sei, mas cadê a inovação? Cadê eles tentando fazer uma coisa melhor para nós, né? Se arriscando para tentar fazer um negócio melhor? Bom, os dois LCDs viram, né? Para você poder fazer selfie ou fazer vlog. Mas o controle da Nikon é melhor do que o da Panasonic. Ó. Veja que esse comando dial aqui, repito, isso daqui é o tipo de coisa que costuma fazer bastante diferença na hora de você fotografar. Você ter mais controles, tá? Vamos olhar as especificações? Preço de lançamento, né? O preço de lançamento da Panasonic é mais alto, US$ 449. Esses US$ 49 é o valor daquele visor eletrônico, sabe? É por isso que ela é mais cara. Como eu disse, eu não sei se isso faz grande diferença. Eu acho que não chega a ser um ponto negativo, mas também não é um ponto positivo. Sensor, 20 megapixels, 1 polegada por 2.3 BSI. Os caras também são muito criativos nisso. Eles sempre colocam o mesmo sensor em todas essas câmerazinhas, né? Para quê? Porque tem que ter um tamanho de sensor que cabe essa lente para caber a câmera no bolso e não tem como fazer milagre, né? Botou um sensor maior, a lente fica maior ou tem que colocar menos zoom. E essa categoria é compacta ultra zoom, então não tem o que fazer. Tá? Estabilização de imagem ótica, dá na mesma as duas. A lente 24-840, a lente da Panasonic 24-720. A da Nikon é um pouquinho mais tele, mas ambas começam do mesmo angular. A abertura, a da Panasonic é um pouquinho mais clara, ó, 6.4 comparado a 6.9 do tele. E em angular praticamente não dá diferença, 3.4, 3.3. De 6.9 para 6.4 faz assim alguma diferença real no uso prático? Não, não faz praticamente diferença nenhuma. Não chega a dar 1/3 de ponto de luz isso. Teria que ser, por exemplo, F4, F5, aí sim faria diferença. Então eu acho que ainda a da Nikon é melhor até agora. O macro, 3 centímetros, 1 centímetro, de novo, isso não vai fazer tanta diferença assim. A resolução da tela da Panasonic é melhor, tá? Mas não tão melhor assim. Lembra-se que a da Nikon era muito melhor do que a da Olympus? A da Panasonic é melhor do que a da Nikon, mas não tão melhor. Agora, o visor eletrônico, né? E, assim, ó, a magnificação dele, 0,46, é muito, muito pequenininho. Nossa, 0,46 é muito pequenininho. E a resolução 1.1 megadots é muito pouca. Uma resolução bacana é de 2.3 para cima, tá? Então, que nem eu falei, tem o visor eletrônico, mas eu não sei se ele vale esses US$ 49 que ela está pedindo a mais. A da Panasonic é mais rápida, assim como a da Olympus era mais rápida, 10 frames por segundo. Vai fazer também grande diferença na prática. Filmagem. A da Panasonic filma em 4K a 30 frames por segundo com 100 megabits por segundo.
Então ela tem um bitrate bem legal, 100 megabits por segundo é muita coisa, tá? Vai dar uma qualidade de imagem na filmagem muito legal. Isso faz diferença para as pessoas normais? Não, não faz diferença para as pessoas normais. Mas de repente, se você quer essa câmera para filmar, para fazer vlog e coisa assim, aí eu iria na da Panasonic. Para o uso normal que se faz de uma câmera compacta ultra zoom, que é para turismo, para fazer fotografias da família, final de semana no campo, na praia, não vai fazer grande diferença. Então eu continuaria com a da Nikon, porque também o valor é mais baixo da câmera. O que poderia fazer ainda mais diferença no uso da Panasonic para filmagem seria ela ter entrada de microfone. Nenhuma das câmeras que eu mostrei até agora tem entrada de microfone. E isso, para quem faz vlog, para quem usa para filmagem, é fundamental. Então, ela não é tão melhor assim do que as outras, porque assim como as outras não tem essa entrada de microfone. E a bateria, segundo a CIPA, dura um pouquinho mais a da Panasonic. Agora, sim, a câmera da Panasonic aqui no Brasil é um pouco mais difícil de achar. Você vai acabar pagando mais caro nela, porque o preço dela é maior mesmo, e o custo Brasil para as coisas que são novidades ou são complicadas de achar aqui é ainda maior. Então eu ainda ficaria com a da Nikon, a não ser que você quisesse a câmera mais para filmar do que para fotografar. A próxima da lista é a Sony HX80. Ela tem um visualzinho também bem parecido com a da Nikon. Vamos olhar aqui as outras imagens dela. Olha só, ela tem um visor que sobe, o viewfinder sobe, e isso é bem legal. Pode até ser que seja tão pequeno e escuro quanto o da Panasonic, mas ele subir, ele mantém a câmera pequena e o monitor grande atrás. Então olha só ela aqui de trás, ó. Ela é muito parecida atrás com a da Nikon, só que sobe o visor se você quiser usar o visor. Isso daqui é uma grande vantagem. Os controles, tanto a da Nikon quanto a da Sony, tem mais ou menos o mesmo layout ali atrás. Mas, de novo, vejo uma vantagem pela Nikon ter esse comando de AL aqui em cima, que na Sony também não tem. Ó, só tem o controle aqui e não tem um comando de AL extra. Vamos ver as especificações? Então, assim, ó, US$ 350. A da Sony é mais barata do que a da Nikon. Isso é surpreendente para uma câmera que tem o visor eletrônico. Aqui temos uma diferença não de sensor, mas sim de área útil do sensor. A da Nikon, o sensor é de 21 megapixels, mas efetivo é 20 megapixels, tá? Isso é porque tem arredondamentos, porque os pixels da borda às vezes não são usados, tá? Agora a da Sony, o sensor é de 21 e efetivo, o que você vai fotografar de fato é 18, tá? O porquê disso? Porque além de ter estabilização ótica, ela tem estabilização no sensor também. Então o sensor se movimenta. E quando ele se movimenta, você não usa os pixels que estão na borda do movimento, entende? Então de 21 ele cai para 18. Isso faz com que a fotografia seja um pouquinho menor. A da Nikon, a fotografia tem 5.184 pixels no lado maior dela, enquanto a da Sony tem 4.896 pixels. Então, apesar de ter o tamanho da imagem um pouco menor, eu acho que isso é um ponto positivo para a Sony, porque a estabilização de imagem híbrida é muito mais eficiente. E para esse tipo de câmera que tem um zoom, um tele muito longo, a estabilização de imagem é fundamental. O tamanho do sensor e a tecnologia é a mesma, tá? Então nisso não há diferença. A lente, 24-720 para Sony e 24-840 para Nikon. A Nikon é um pouquinho mais tele, mas de novo ambas começam do 24mm. E a da Sony é um pouquinho mais luminosa em tele, porque em angular ela é praticamente a mesma coisa. 3.4 contra 3.5 e 6.4 contra 6.9. Não é vantagem, então, para a Sony a questão da lente. A da Nikon ainda é melhor. A Sony praticamente nem tem modo macro, tá? O foco normal dela é de 5 centímetros e o foco no modo macro é de 5 centímetros. Ou seja, você não consegue colar nas coisas para conseguir ampliar a imagem. Isso ainda é uma coisa irrelevante
De 1 centímetro para 5 centímetros, eu acho que a coisa já começa a ser relevante, sabe? Eu iria preferir ter a opção de ter o modo macro com 1 centímetro da Nikon, e porque 5 centímetros é razoavelmente longe, então não vai ampliar muito realmente a da Sony. Ela tem então o visor eletrônico, o que eu acho um ponto positivo nesse caso, porque não encareceu a câmera, mas eu não tenho nem as informações aqui de resolução a respeito dele. A resolução dele deve ser horrível, tá? Isso é um ponto positivo? É porque não tá ficando mais cara a câmera, nem maior, nem jogando o flash lá pro outro lado, certo? Mas é muito pouco útil um visor tão pequeno assim, então eu não sei. Eu acho que não me faria pegar a da Sony só por causa disso. A velocidade da Sony em disparo contínuo é de 10 frames por segundo, a da Nikon é 7, mas isso também não vai fazer grande diferença. O vídeo da Sony não tem 4K, pelo menos não bota que é 4K a 15 frames, né, que nem a Olympus faz. Não tem 4K, mas faz Full HD a 60 frames por segundo. A da Nikon faz Full HD a 60 frames por segundo, mas tem o 4K. Vai que você quer um 4K em algum momento. Então a da Nikon é melhor para vídeo do que a da Sony. Nenhuma das duas tem entrada para microfone ainda, né? Então não é legal para você fazer vídeos assim, vlog e uma coisa mais elaborada, porque você vai precisar de uma gravação externa ou usar o microfone da câmera, que normalmente é muito ruim. E a bateria dura 390 da Sony contra 300 da Nikon. É uma diferença razoável, mas como eu disse, na prática, de repente você não vai sentir isso porque isso daqui é um teste de laboratório, tá? Mas tá aí, a da Sony dura mais a bateria. Principalmente se você conseguir usar o visor eletrônico dela, né? Porque o que mais gasta a bateria nessas câmeras é o uso do monitor ali atrás que acaba consumindo muita energia. Se você usa o visor ali em cima, ela vai durar muito mais. Qual das duas é a vencedora? Sony ou Nikon? Eu diria que é quase um empate, sabe? Eu ainda tendo a achar melhor a da Nikon, só que a da Sony traz essa possibilidade do visor eletrônico e ela é mais barata, né? Então, vai muito do uso de cada uma das pessoas, mas daí considerando se você vai comprar aqui no Brasil, não sei se você consegue assim tão fácil essa da Sony, tá? Apesar de que os produtos da Sony já estão muito mais disponíveis, mas essa da Nikon é bem possível que você encontre num shopping. Não estou falando para você ir comprar a câmera num shopping, né? Porque obviamente vai ser muito cara, mas ela é muito mais fácil de encontrar, certo? Não sei, né? Na verdade, não tem muita diferença entre nenhuma delas, né? Se você for ver, praticamente todas têm a mesma lente, praticamente todas têm o mesmo sensor. Até parece que os fabricantes eles se conversam, sabe? Para produzir câmeras iguais e você não ter muita opção. Eu não sei com qual que eu ficaria. Mas, de fato, essas câmeras são câmeras muito legais para ser parceira para você que faz fotografia mais casual. Elas cabem dentro do teu bolso, elas são do tamanho de um celular, só que são um pouquinho mais gordinhas só, mas cabe dentro do bolso. Elas têm um tele razoável, mas um tele não absurdo que você não consegue usar, porque um tele lá é de equivalência a 2.000 milímetros, 3.000 milímetros, que nem tem uma da Nikon agora, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. É absurdo, você não consegue usar na maioria das vezes, você vai usar para coisas muito específicas, mas não é a tua câmera para ser tua companheira. E o tamanho do sensor é o mesmo, por exemplo, dessa Nikon. Então eu iria preferir pagar 3 vezes menos por essa Nikon A900 do que pela Nikon P1000, por exemplo, se você vai ter um uso normal da câmera, né? Esse uso que eu falei para vocês, mais casual. Elas têm o tele que um celular nunca vai conseguir proporcionar. Se você gosta de fotografar em tele, elas são boas câmeras. Elas vão ter dificuldades para fazer fotografia com um ISO mais alto, pelo sensor ser muito pequeno, e vão ter dificuldade, portanto, para fotografar com o tele se você não está numa situação de luz adequada, se você não tem bastante luz na tua cena. Tirando isso, são ótimas câmeras para você usar no seu dia a dia.
Espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Da próxima vez que eu falar sobre o Ultra Zoom, provavelmente vai ser para trazer então as informações sobre as câmeras maiores e que tem ainda mais tele do que essas daqui. Certo? Até o próximo. Tchau!